Em contato com a minha fonte, tá? Uma fonte exclusiva aí que está no meio dos empresários do futebol paulista, acaba de me confidenciar aqui que aquela informação sobre um reforço europeu procede, sim, claro, procedia, né? Mas ele me passou um detalhe a mais aí de que foi o Abel Ferreira quem solicitou, que o Abel Ferreira quem pediu. E sobre a contratação, aliás, a renovação do técnico Abel Ferreira, diz que o Abel Ferreira botou lá o pau na mesa, falou com a Leila Pereira, ou com o Barros, né? Não sei diretamente com quem ele falou, mas ele mandou chegar na Leila Pereira, digamos assim, deixou chegar a Leila Pereira, não sei se foi direto com ela, botou o pau na mesa dizendo o seguinte, olha, não tem como renovar até 2027, pedindo reforços aqui a cada ano, e quando eu cheguei o time era um time que a gente fortaleceu ele, era um time bom, um time mais forte, o time foi enfraquecendo, né? Jogadores aí sem grande nível chegaram para que eu trabalhasse, ou seja, não chegam jogadores prontos, nós estamos disputar aí esse Mundial de Clubes e talvez aí mais campeonatos, certamente, né? Eu digo talvez a Intercontinental também, né? No próximo ano, né? Já em 2025. E não temos time aí competitivo, então eu quero um time competitivo. Foi basicamente essa conversa que o Abel Ferreira teve com a alta cúpula lá do Palmeiras para conseguir a renovação, tá? Para, digamos assim, aceitar essa renovação, que ainda não está com o martelo batido até por isso, né? Inclusive, aquela que eu passei aqui do Flaco Lopes, que essa minha fonte trouxe também. E quando eu falo essa minha fonte, você pode acreditar, tá? Infelizmente ele não quer dar as caras, não quer se manifestar aí, até para ficar no sigilo, né? Para ficar no off. Mas essa fonte me disse aí que o Flaco Lopes também está praticamente acertado com o River Plate, só falta o Abel Ferreira liberar. E o Abel Ferreira não liberou ainda porque não chegou exatamente um centroavantão que ele quer. Inclusive, eu acho que é exatamente o cara da Europa que estão querendo. Porque foi o Abel que pediu um cara da Europa, que a gente não sabe quem é ainda. Ele pediu esse jogador da Europa, que vai chegar para o Palmeiras. E se esse cara chegar, é quase certo que o Flaco vai sair. Se esse atacante chegar, o Flaco deve sair. O Palmeiras já vai ter o Paulinho, o Facundo e companhia limitada. Aí o Estevão até o meio do ano. Temos ainda o pessoal que joga pelos lados ali, os meio-campistas que jogam pelo lado. O Felipe Anderson, o Rômulo e por aí vai. O Rômulo que deve ser emprestado, mas isso é outra história, né? Mas, enfim, a imprensa está oriçada, né, com essas notícias que eu tô passando aqui. Vamos ver o que a imprensa tá falando aí. Até porque, meu irmão, Rony no Atlético. É brincadeira? É mole essa? Você assinaria essa? Você levaria o Rony ao aeroporto para ele ir pro Atlético? Alguns dirão que é maldade da minha parte. Vamos ver aí o que eles estão falando aí sobre o Rony no Atlético. Bom para o Rony sair do Palmeiras? Sinceramente, acho que é bom pro Rony respirar novos ares. O Rony ele não pode ser o primor técnico que o torcedor do Palmeiras esperava, mas ele é muito operário. É um cara que deixa tudo que tem e o que não tem em campo. Mas nos jogos decisivos, principalmente dessa temporada, faltou. Faltou o cara que tivesse ali uma maior eficiência em converter as oportunidades que o Palmeiras teve. A gente viu a queda de produção dele, vê também a questão ali que envolve o jogo coletivo do Palmeiras. E se o Abel Ferreira, que está no dia a dia, que conhece tão bem esse elenco, olhar para a diretoria e falar, não, tudo bem, pode negociar o Rony, é porque ele entende que no mercado ou até mesmo dentro do elenco ele consegue sanar essa ausência e talvez para o Rony seja o melhor caminho entrar em um outro clube, respirar um novo ar e ter uma nova perspectiva. Seria bom para todo mundo, André, ele sair? O Palmeiras também poderia pegar um outro jogador para a posição? Aparentemente o Palmeiras entende que seria bom para ele Palmeiras, né? Eu tenho alguma dúvida sobre se seria bom para o Rony, a não ser essa questão de respirar novos ares, como se diz de maneira bem batida, né? Um chavão aqui no nosso futebol, mas buscar uma outra oportunidade onde ele possa contribuir, onde ele possa se sentir útil, como ele foi durante tanto tempo nesse Palmeiras tão vencedor dos últimos anos. Nós recebemos o Rony aqui ao final de todas as temporadas, verdade, exceto a última, como representante do clube, dos títulos, né, que foram conquistados, e o Rony ele sempre esteve envolvido com esses momentos. Então não era um jogador que apenas falava porque viu as coisas acontecerem, né? O Rony esteve diretamente envolvido nas conquistas. E eu me lembro daquela frase do Abel Ferreira, dizendo, olha, se com a bola ele fosse nota 9, não estaria aqui, mas sem a bola ele é 10 e tal. Se esse treinador, e as coisas são normais, né? Não uma questão de mudar de ideia, mas a questão de mudar de opinião em relação à utilidade de um jogador no contexto que está se vivendo atualmente. Se o Abel perdeu a confiança no Rony, ou acha que o Palmeiras estará melhor se o Rony não prosseguir, aí eu acho que o Rony vai perceber que dentro da casa onde ele foi tão feliz nos últimos anos, as pessoas já não o querem mais. E essa é uma parte dura
Essa é uma parte difícil, é uma parte sensível, mas é uma parte que é tão importante e frequente no futebol quanto todas as outras, né? Os ciclos terminam e muitas vezes, a contragosto, os jogadores têm que aceitar. A gente tem um acordo com o Rony, Natália, fãs de esportes. Todas as vezes que ele ganhava um título, ele tinha que vir aqui no Sport Center e conversar com a gente. Então, no ano passado, ele veio depois do Campeonato Paulista. Depois, não nos encontramos mais. O Rony, que recebeu muitas propostas para ir embora para a Arábia, e ele até forçou essa saída. A Leila Pereira bateu o pé, disse que ele não ia de jeito nenhum. Chegou esse momento, é o momento em que o Rony deve procurar esse outro caminho. Não precisa ser o Galo, não. O Galo está procurando, quer que o jogador vá para lá, mas pode ser um caminho ele sair agora buscar, sei lá, seu conforto financeiro, não que ele não esteja confortável aqui, mas ruim, né? Ainda mais indo para fora do país? Olha, Marcelo, acho que tem que bater muito no que o jogador entende, e eu acho que o André toca num ponto importante quando ele fala dele sentir o ambiente ali, do quanto ele ainda é importante, do quanto ele ainda pode fazer algo diferente ali. A gente tem que lembrar que ele não é necessariamente o 9, ele pode jogar pelo lado de campo. Então, só que se o cara entende, olha para a diretoria, olha para o seu treinador, comissão técnica, e percebe que cada vez mais ele vai ter menos minutagem, menos espaço, e não se encaixa tanto no modelo ou no que pensa de jogo, segue o caminho. E vai ser feliz. Vai ser feliz. Vai ser feliz no Galo, veremos. Feliz e encher um pouquinho mais o bolso. Gosta do mercado que o Palmeiras está fazendo para essa temporada 2025? Essa maneira de contratar diferente que a gente tem visto da Leila Pereira, André? Eu gosto porque, além da mudança de perfil em relação a alguns jogadores que o Palmeiras buscou, a gente comentou isso no final do ano, é uma mudança que pensa principalmente em manter a competitividade do time sem grandes alterações, embora a torcida peça isso, e o ano que o Palmeiras teve em 24 indique que chegou a hora de mexer com esse elenco de uma maneira um pouco mais pesada, um pouco mais forte em relação ao que se vinha fazendo. Naturalmente, o que se vinha fazendo era entendido como correto porque o Palmeiras conquistava. Mas não é só porque o Palmeiras não conquistou coisas importantes em 2024 que de uma hora para outra você tem que mudar a sua forma de agir, fazer mercados diferentes e tal. O Palmeiras tem capacidade e competência suficiente em todos os seus departamentos para saber como mexer com o elenco da maneira que precisa agora. O que me chamou a atenção em 2024 foi que o Palmeiras jogou mal na maior parte do tempo nos campeonatos mais importantes. E é isso que precisa ser abordado. Esse é o problema, não é contratar por contratar. O Palmeiras perdeu uma das suas forças coletivas, né? Um caráter de equipe em que você sabia como os jogos terminariam, a depender das coisas que aconteciam, e ao longo do último ano a gente viu o Palmeiras não ser capaz de fazer o que ele habitualmente fez nos anos anteriores. E aí, você acha que o Rony vai pro Atlético? Ou será que ele vai ficar em 2025 aqui mesmo no Verdão, para jogar o Mundial de Clubes? Aliás, Mundial de Clubes, caramba, né? Copa do Mundo de Clube. Esse é o nome oficial, tá? É o FIFA Club World Cup. Right? Club World Cup. Ou seja, Copa do Mundo de Clube. Então nós vamos ver aí o enfrentamento aí. Eu estava vendo um vídeo aí, conversar com você aqui um pouco. Estive assistindo aí, até postei no grupo. Estava vendo no Facebook, não sei como eu fui parar no Facebook, nem lembro mais, que eu quase não entro lá, mas entrei no Facebook e tava lá Alemanha e Coreia do Sul na Copa de 2018. Porque a Alemanha perdeu ali da Coreia do Sul 2-0, né? Os gols nos acréscimos. E a Alemanha foi eliminada da Copa e tal. E a Coreia seguiu. Bom, o detalhe é o seguinte. Aquele jogo lá me lembrou também da Copa de 2014 no Brasil, onde a gente viu a Itália se dar mal, onde a gente viu outras grandes seleções, a Espanha se darem mal, entendeu? E times pequenos passando o carro neles, né? E aí eu pensei, a Alemanha tomou sacode aí da Coreia do Sul, a Itália tinha tomado da Costa Rica e tal, a Espanha. E quase toda a Copa do Mundo a gente tá vendo esse fenômeno aí, né? De times em seleções não muito famosas, sem grandes craques, sem nada, sem grandes histórias no futebol, eliminando aí os gigantes das Copas do Mundo, os campeões e tal. E, quer dizer, em 2010 a Espanha ganhou, né? Então a gente pode falar que em 2014 ela, como atual campeã, e sendo campeã, ser eliminada da forma que foi um vexame, foi uma coisa vexatória. Assim como a Itália também, diga-se de passagem, né? Vexame, nem ter ido pra Copa, né, inclusive. E a Alemanha rodando aí como campeã do Brasil, campeã em 2014, rodando aí daquela maneira em 2018. Ridículo, vexatório. Eu assisti os jogos da Copa em Portugal,
Vi alguns jogos lá no telão, vi outros jogos pela TV mesmo com a galera. E esse jogo lá, por que eu tô falando isso? Por que eu tô comentando desse jogo de Copa? O que tem a ver Copa do Mundo com o Palmeiras e com o Mundial que eu tô falando? Bom, Copa do Mundo de clube, né? Na Copa do Mundo de clube, só europeu dos últimos tempos aí tem chegado à final. Os sul-americanos é o que mais chega depois do europeu, mas não tá chegando sempre à final. E só europeu tá ganhando. Desde 2012, 2013 pra cá, só europeu ganha. Eles chegam sempre e só eles ganham. Eles chegam e ganham. 2013 pra cá. Então, inclusive uma notícia aí pra desespero dos Santos aí. Corinthians não é mais campeão mundial, tá? Que nem Corinthians, nem São Paulo, nem Inter. A FIFA cancelou o mundial deles aí, disse que não é mais, tá? Agora é a Copa Intercontinental, então esse mundial deles não é mais mundial. Não é. Isso aí é campeonato intercontinental, tá? Pra ter clube, o que for. Flamengo então nem se fala. Que nunca nem ganhou, né? Copa do Mundo de clube. Nunca ganhou. Que ele era a Copa Intercontinental, tá? Era o chamado pela Globo de Mundial Interclubes, mas não era exatamente o Mundial, né? Mas tudo bem, vamos lá. Aliás, se querem falar que aquele Mundial é Mundial, onde tem o treinamento de um time campeão da América do Sul contra um time campeão da Europa, a Copa Rio de 51 que o Palmeiras venceu, primeiro Mundial de clubes, como que não é Mundial se tinha muito mais times, eram os melhores times dos dois continentes, só as balas daquela época, jogavam só os bichetes, tipo esse Mundial, esse Super Mundial agora. A diferença é que não tinha times da CONCACAF e nem dos outros continentes, pé de chinelo na época, que hoje globalizou. Por isso que eu tô falando disso, que as seleções como a Alemanha em 2002, que sofreu com a Coreia do Sul e foi eliminada, a Espanha, a Itália e outras mais aí, que rodaram cedo, vexatoriamente, né? Puta vexames. No Mundial de Clubes, a gente vê que o europeu tá ganhando. Tipo, nós, sul-americanos, nós somos a Alemanha de 2018. A Espanha e a Itália de 2014 e tal, porque a gente acha que a gente vai passar o carro neles, né? Mas só que vem esses times aí sem muita expressão, e aí atropela a gente. Sim, e eles não têm muita expressão, né? Se você for ver até na Europa, até pra FIFA, tanto é que o formato daquele Mundial de Clubes que ela criou era com o europeu e o sul-americano entrando na semifinal, e eles se matando pra chegar na semifinal pra enfrentar a gente. Agora já não é mais assim. Já botou ali meio que em pé de igualdade com o pessoal da América Central, não. Acho que o Pachuca ainda jogou antes, por exemplo, né? Antes de pegar o Botafogo, acho que eles jogaram antes. Teve um jogo antes. E o Al-Ahly também acho que teve um jogo ali antes de pegar pra capar, né? Mas é quase que isso aí, né? Basicamente é praticamente isso aí, se eu não estiver me equivocando aqui. Mas deixa o seu like aí, a sua opinião. Será que tem bobo no futebol ainda ou já acabou? Não tem mais bobo no futebol? Deixa aí o seu like, a sua opinião. Mais um vídeo chegando aqui. O mercado tá quente. O Andreas Pereira, hein? Fala com você mais no próximo vídeo. Avante palestra.